Edição realizada por Confimídia. Olá, ouvintes. Eu sou o Bergs e este é mais um Repercussão. Queria a percepção de vocês sobre esses atos. Vamos lá, Josias, como é que você analisou aí todos esses atos registrados em todas as capitais brasileiras e com esses discursos e com a volta, dos compositores e cantores no palco pedindo um olhar mais atento dos políticos brasileiros ao nosso Brasil? Na última década, a direita se acostumou a tratar a internet como o habitat natural e as ruas como monopólio, né? E nesses últimos dias, a direita apanhou nas redes sociais e apanhou também no asfalto nesse domingo, né? E há algo de inusitado nessas surras. Ao oferecer sabonete para corrupto e óleo de peroba para golpista, a dupla bolsonarismo-centrão não deu só um tiro no pé, conseguiu a proeza de chutar o próprio traseiro. E essa movimentação toda produziu dois resultados instantâneos. O Senado apressou o enterro da PEC da pilantragem e a Câmara já não sabe se vai conseguir aprovar nesta semana, como pretendia, o projeto da dosimetria, que é um eufemismo para essa anistia envergonhada em que se converteu o projeto da Câmara, né? O cinismo ainda não foi inteiramente debelado, Fabiola, até porque a Câmara continua discutindo lá a redução de pena para golpista, mas ficou entendido que a disfarçatez, quando é muita, acaba engolindo o dono. O bolsonarismo e o centrão abusaram tanto da falta de pudor que ainda não sabem se eles têm o despudor ou se é o despudor que os tem. Na semana de 16 a 17 de setembro de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou em votação duas medidas. A PEC da blindagem, que dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares, exigindo autorização prévia do Congresso em votação secreta. E a aprovação da urgência para o projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A aprovação dessas medidas ocorreu poucos dias após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF por tentativa de golpe de Estado. A população brasileira rapidamente batizou a PEC da blindagem de PEC da bandidagem, termo que se espalhou nas redes sociais e foi adotado até pela imprensa internacional. A convocação para os protestos foi feita por importantes frentes políticas, como a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, com forte articulação entre partidos de esquerda, centrais sindicais, movimentos sociais como o MST e o MTST, além de representantes estudantis e artistas. As manifestações ocorreram simultaneamente em todas as capitais brasileiras, reunindo milhares e milhares de pessoas. A presença de centenas de milhares de pessoas em São Paulo, principalmente na Avenida Paulista, se destacou pelo tamanho e pela simbologia da bandeira brasileira gigante exibida em contraponto à bandeira dos Estados Unidos, vista no 7 de setembro de 2025. Assim como em São Paulo, no Rio de Janeiro, o ato em Copacabana reuniu um numeroso público e contou com apresentações históricas de artistas da MPB, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Lenine, entre outros, aumentando o significado democrático da mobilização. Salvador foi marcada pela presença de Daniela Mercury, que liderou um trio elétrico, e pelo ator Wagner Moura, que lembrou que, ali, a extrema-direita não se cria, mostrando a força cultural contra o retrocesso. Em Brasília, a esplanada dos ministérios foi palco da marcha que terminou em frente ao Congresso Nacional, com discursos políticos e show do Chico César, além da presença de figuras importantes da política e do ativismo. A participação de grandes nomes da cultura fez com que o evento ganhasse peso simbólico e emocional, conectando o passado de resistência aos desafios atuais. A repercussão internacional também foi expressiva. Jornalistas de veículos importantes como The Guardian, El País, Reuters e Al Jazeera noticiaram o volume e a significância das manifestações, destacando que, após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, essas foram as maiores mobilizações de esquerda em muitos anos no Brasil. Brasileiros no exterior também promoveram protestos, como em Lisboa, ampliando o alcance
alcance das vozes contrárias à PEC da blindagem e à anistia. Politicamente, a pressão popular foi rápida e concreta. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que inicialmente defendia a PEC, mudou seu discurso após os atos, afirmando que era necessário afastar tais pautas da agenda. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, prometeu rejeitar a proposta, com o relator classificando a PEC como um golpe fatal contra a legitimidade do Congresso. O próprio governo federal, liderado pelo presidente Lula, qualificou as manifestações como um espetáculo da democracia e demonstrou alinhamento com as vozes contrárias às propostas. Mais uma vez, sem anistia, e como cantaram aqui Caetano e Gil, temos que estar atentos e fortes. Com a palavra, Vitor Magalhães. Então, Bergs, desde o período em que a gente voltou, à democracia, que a gente chama de redemocratização com a Constituição de 1988, nós tivemos aí 2 presidentes impeachmentados e 2 ex-presidentes tornados réus e condenados, com ressalvas para uns e outros. Uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, se alterar o texto maior do nosso ordenamento jurídico de uma forma que você praticamente imunize parlamentares, é uma proposta que a gente pode chamar até de uma aberração jurídica, porque eles são representados, eles são representantes eleitos pelo povo, tanto para o lado do Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados, fazendo mecanismos para eles mesmos se autoprotegerem. Então, juridicamente falando, isso é uma proposta que foge do propósito da democracia, foge do propósito da Constituição de 88, entendeu? O impacto básico é porque hoje vigora no nosso ordenamento jurídico o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Nenhum poder tem ali um absolutismo, nem o judiciário, nem o executivo, nem o legislativo. Quando você propõe uma PEC dessa, você afasta do controle judicial, principalmente, aquela atribuição de fiscalizar e julgar e condenar mesmo algumas autoridades. Nesse caso, você afastaria a jurisdição do Estado brasileiro para colocar esse poder atípico na mão do Legislativo. E isso, criaria uma rixa, vamos dizer assim, institucional. É um poder tentando puxar a atribuição do outro. E isso não seria muito legal para nossa democracia, não, e visto que nós elegemos esses representantes e o chefe do executivo indica também ali seu ministro para o Supremo Tribunal Federal, principalmente. Desde a Lava Jato, nós vemos aí uma espetacularização dessa questão do judiciário, desse embate, do judiciário com algumas autoridades. E de lá para cá, a gente percebe que o brasileiro ele tem criado ali muitas ressalvas com a atuação de determinados órgãos. A gente vê por aí jargões como ditadura do judiciário, judiciário legislando e o STF sendo atacado o tempo inteiro. Acaba que a confiança nos próprios representantes do povo fica fragilizada. Porque, poxa, você vota numa pessoa que preza pela retidão e pela probidade. Pelo menos a princípio a gente presume a boa-fé. Aí essa própria pessoa vota um projeto em que ele não vai ser, entre aspas, condenado. Ele vai ficar debaixo das asas da proteção da própria instituição, dos seus próprios pares. Como que você confia numa pessoa que você não tem ali uma garantia de que ela vai ser processada ou se ela vai ser julgada se cometer um crime administrativo ou até mesmo um crime da legislação penal? Fragiliza muito essa confiança nos nossos órgãos e nas nossas instituições. No Rio de Janeiro, Marcos Moreira falou um pouquinho sobre o caso. Rapaz, sinceramente, eu achei história, porque os artistas, eles estiveram lá na época da Direta Já, eles estiveram lá na época da Constituição, lá em 88, e é o mínimo que se espera desse pessoal, é representatividade, é colocar a cara na frente desse povo para poder chamar a galera para as ruas. O movimento da esquerda sempre teve mais tímido, mais desanimado com essa coisa de
de ir pra rua, mas a gente tem que saber o momento de traçar a linha e não deixar esse pessoal da extrema-direita ficar tomando conta dos nossos símbolos, cara, das nossas ideias. Eles têm que perceber que existe resistência. Eu tô batendo palma pros caras, mas é o mínimo que se espera deles. Eu acho que tem que ter e tem que continuar tendo enquanto esses caras estiverem vivos. Eles são símbolos vivos da história. Eles é que combateram a ditadura militar empresarial de 64 e eles continuam sendo pessoas responsáveis não só pela formação da resistência, como da eterna resistência. As músicas deles continuam sendo hinos que, mesmo com a renovação, com a atualização dos discos, com a atualização dos álbuns, continuam sendo símbolos de resistência a tudo isso que a gente tá vendo que tá crescendo, cara. Por motivos que eram para ser impossíveis, continua resistindo mesmo depois da queda do mito deles, né? Eu acho isso um absurdo que a gente tenha que ter esperado até tão tarde quanto 2025 para perceber que o nosso lugar como movimento progressista é estar na rua, é tomar de volta os símbolos da nossa nação, cara. É meio idealista falar que a gente tem que tomar de volta o que é efetivamente nosso, porque o trabalhador brasileiro, ele tá sempre na rua, ele tá sempre procurando uma forma de sobreviver nesse caos maldito que a gente vive. Então, a gente bota entre aspas, a gente tem que retomar o que a gente sabe que já é nosso. A timidez que a gente estava tendo até recentemente com os movimentos da esquerda é assustador, para dizer o mínimo. Tem que haver gente como esses artistas, Chico, Gil, Caetano, Djavan, até essa geração nova que acompanhou eles, até o povo, vamos dizer assim, do meio do caminho, tipo, aqui no Rio de Janeiro, além desses todos que eu falei, teve a Maria Gadu, que são pessoas de vulto, pessoas que têm seguidores, pessoas que têm número, né? Que tem que ir pra rua, sabe? Apesar desse povo da direita tá aí chorando as pitangas deles, dizendo é apelação, é não sei o que. Não, é dever deles. Não só formadores de opinião, como integrantes da história do Brasil, tá nessa frente. Estamos em 2025. Não dá mais para separar a vida na internet da vida offline, entendeu? Acho que, considerando todas as coisas que a gente já tem na nossa vida moderna, né, que pode ser feito pela internet, banco, comércio, relacionamento, todo tipo de coisas que a gente tem, é impossível separar uma coisa da outra. Então, ver o movimento da internet contra essa aprovação dessa PEC maldita, da bandidagem, de novo, é um movimento natural. É a rua que a gente não enxerga porque normalmente ela é separada em bolhas, mas ainda assim é uma praça pública onde a gente precisa ter, não digo domínio da narrativa, mas a gente tem que ter o nosso espaço para divulgação das ideias. Então, cara, é outra situação que eu acho que não foi nada além do mínimo, apesar de hoje em dia, com, de novo, o poder que a extrema-direita tá tendo de manipular as informações, é uma coisa admirável de se ver. Essa aprovação dessa PEC maldita é uma coisa tão vexatória, aliás, maldito momento em que eu sou obrigado a concordar com a Damares Alves, que foi, acho que, o pior exemplo que teve de como a PEC é tão vexaminosa, ela é tão ruim, ela é tão prejudicial ao bom andamento do direito e das instituições aqui do Brasil, que até ela falou que era uma situação ruim manter essa PEC. A gente fazia com que um criminoso, e ela jogou o exemplo dela, que era a questão da violência sexual contra mulheres e crianças, e ver uma pessoa que poderia cometer esse crime, ser eleito como parlamentar e não poder ser julgado se não houver a aprovação dos pares. E vale a pena homenagear esse movimento que os progressistas tiveram de ser contra a PEC, né, e de fazer esse movimento todo na internet, porque isso escancara não só aqui pro Brasil, como pro mundo, o quanto o nosso governo e o nosso Congresso tá legislando para si próprio, fazendo leis para se protegerem diante das irregularidades das barbáries que eles estão cometendo, cara. Então, assim, eu só vejo vantagens nesse tipo de situação. Posso te falar com tranquilidade que, assim, eu não estive efetivamente em Copacabana, que foi onde aconteceu a maior manifestação aqui no Rio de Janeiro, principalmente por causa dos shows, dos eventos, toda a situação que teve lá, os discursos, foi tudo muito bonito. Eu acompanhei a grande maioria desse movimento pela internet, através dos canais progressistas que estavam mostrando, principalmente a galera da mídia ninja, que desde 2013, com aquele movimento do Gigante Acordou, eles tiveram de
destaque em todos os grandes movimentos aqui do Brasil. Eu acho incrível a forma como eles conseguem ver todos os movimentos que aconteceram nesse domingo, e principalmente ali em Copacabana, mostrou shows que achei espetacular, sabe? E ver numa cidade como o Rio de Janeiro, cara, que é uma cidade da onde esse pessoal do bolsonarismo praticamente nasceu. Esse desgraçado desse Bolsonaro veio, ficou aqui no Rio de Janeiro, fez a grande maioria do eleitorado dele começou aqui no Rio de Janeiro. Então ver esse pessoal sendo, não digo subjugado, mas percebendo que eles não são os donos do movimento político do Brasil, é, no mínimo, uma catarse. Para poder usar as palavras que eles usam, é para glorificar de pé a igreja, sacou? Porque é foda ver, assim, que a gente não tinha a menor número do que eles. O que a gente tem é uma organização menor, e é impressionante ver o quanto basta a gente se organizar minimamente e a gente consegue um movimento que consegue propor os caras ficarem de joelhos para a população, que é o que deve acontecer, porque o político, ele tem que temer, não é o grande empresário que vai tirar o financiamento dele, não. Tem que temer a população, que não vai votar neles para eles poderem se manter no poder. Eles têm que observar isso. E para isso a gente precisa se organizar. E pra gente se organizar não precisa muito, cara. Foi claramente visto que em menos de uma semana a gente conseguiu fazer um movimento gigante. Pensa no que a gente é capaz de fazer se a gente conseguir se organizar desde muito tempo, com paciência, com realmente organização, e não só com a grita que teve, que, sinceramente, eu só vi essa organização para esses movimentos de domingo acontecerem a partir de, sei lá, da quarta-feira anterior. Se nesse espaço de tempo tão pequeno a gente conseguiu fazer tudo isso, imagina fazendo tudo realmente da forma organizada, como os socialistas, os progressistas, os comunistas realmente imaginam que tem que ser, cara. É fazer a gente perceber que realmente o povo tem a capacidade de fazer com que os políticos vejam que eles não são opressores sobre a gente, eles são empregados, eleitos por nós para fazer o que é melhor para a população. Nunca se esqueçam, essa cidade é nossa. A rua é nós, São Paulo. Tomemos as ruas quantas vezes for necessário para defender nossos direitos, para defender nosso povo, para defender nossa origem, para defender nossa gente, para defender nosso país, para defender nosso futuro, para defender nossa esperança, para defender uma amanhã decente, para defender dignidade, para defender salário, para defender agricultura, para defender cultura, para defender ecologia, para defender o planeta. O Brasil é crucial para salvar o planeta, certo, irmão? Vamos falar um pouco sobre isso. Estou aqui no último bloco com a Priscila Armani. Fala, Pri, beleza? Beleza. E aí, Confabulers? Priscila, atualizando todas as notícias dessa repercussão, a PEC foi barrada, de fato, né? Foi barrada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, só que eu acho que não vai ter um final feliz ainda, acredito eu, é um palpite, né? Uma intuição. Mas você acha que essa vitória, né, pelo menos por enquanto, fortalece de alguma forma a confiança na democracia, ou você acha que é algo momentâneo? Eu acho que a gente está vindo de um processo como um todo, desde essa terceira eleição do Lula até agora, de fortalecimento dos nossos equipamentos democráticos, né? Uhum. Como se fosse uma retomada do que era de se esperar do Estado Democrático de Direito, que houve quase como se fosse 4 anos de exceção durante o governo do Bolsonaro. Uhum. Até o fato dessa organização, dessa manifestação que aconteceu e a forma como o governo também acolheu essa manifestação, tudo é para fortalecer a democracia que a gente tem. Eu penso que a gente precisa ter um pé na realidade, né? Saber que a gente tá com esse levante da extrema-direita no mundo inteiro e que a gente, todos nós, né, vamos ter de alguma forma, cada um do seu jeito, lutarmos, né, pelo nosso modo de vida, digamos assim. Ao mesmo tempo, a gente também precisa ser otimista
vista, né? A gente também precisa acreditar que a nossa voz tem valor e falar mais alto, que eu acho que foi o que aconteceu a partir dessas manifestações. Essa PEC da blindagem também é a PEC da bandidagem, né? A gente sempre tem que, assim como outras PECs, assim como outros projetos, ser bastante vocal a respeito. E é aquilo, né? Os direitos, a gente nunca tem nenhum, principalmente minorias, né? Minorias em direitos, a gente nunca tem nenhum direito 100% garantido o tempo todo, né? Enquanto a gente é vivo, a gente sempre tem que lutar para mantê-los. Você se surpreendeu com essa mudança de postura rápida graças à ação do povo nas ruas? Ou você achou que não ia acontecer algo por agora? Não me surpreendi. Também não. Por quê? Eu acho que foi estratégia também deles. É muito estratégico. Política é um jogo de poder, né? A partir do momento que você tem polarização, não é interessante para nenhum dos envolvidos, principalmente o Centrão. Essa conversa de, porque 2026 tem eleição, vocês têm que pensar em que vocês estão votando. E essa estratégia de colocar o carômetro na rua, de colocar cartazes com a carinha dos deputados que votaram a favor, essa estratégia, meu amigo, essa estratégia é certeira. Os caras se borram de medo desse tipo de coisa. Eles gostam de desfrutar do bônus de ser um parlamentar, mas do ônus nenhum deles gosta. Então eu acho que até para dar uma esfriada no tema e nos ânimos, eles terem tomado essa atitude é muito esperado, mas é aquilo, né? No legislativo você sempre tem que ficar atento, por quê? Porque você sempre tem que ler as letrinhas miúdas. Depois volta um outro projeto com o mesmo conteúdo, mas que não tem tanto bafafá da imprensa, né? Então, é sempre uma coisa que você precisa estar atento, você precisa estar à espreita, porque, assim, o encerramento dessa PEC especificamente não significa que o tema vai deixar de existir, né? Não mesmo, não mesmo. E eles mudaram a estratégia, não que eles não usariam se por acaso fosse aprovada, mas já que não foi, eles também usaram isso como uma forma de arrependimento. Ó, não, tá certo, o povo tá certo, e foram de acordo com os protestos, mas sempre tem o tal da calada da noite, né? Os votos da calada da noite, que assim aconteceu também com a anistia aos golpes do 8 de janeiro também. Foi na calada da noite os votos, né, cara? E aí o que a gente tem que sempre ter em mente é que o Centrão, ele é da situação, não importa a situação, né? Eu não vou esquecer nunca do dia que eu tava trabalhando e eu tava no plenário da Assembleia e um deputado do Centrão, da Assembleia aqui de Minas, foi ao microfone e ele virou e falou assim: eu sou de governo, não importa o governo. Ele falou isso no microfone. E esses caras, é assim que eles pensam. Não existe vacância de poder e eles querem estar no poder. Essa questão da anistia, ela vem muito do fato de que eles mobilizaram muita gente e essas pessoas agora estão sendo devidamente penalizadas pelos crimes que elas cometeram. E a gente tem que falar que elas estão sendo, sim, devidamente penalizadas, porque a grande maioria delas, a elas foi oferecido penas mais brandas. Sim. Quem tá preso mesmo, são as pessoas que cometeram os delitos mais graves ou que optaram por não cumprir uma pena mais branda. Não deixar de se manifestar em redes sociais, não fazer um curso, gente, sabe? Não engoliu o orgulho, né? Vamos se dizer assim. Porque foram pessoas que agora já estão muito pro extremo de lá. Elas não são pessoas que você consegue, entre aspas, salvar mais. A gente também tem que reconhecer que, infelizmente, existe toda uma máquina de comunicação muito rica, com muito dinheiro, que também é responsável pela fanatização dessas pessoas. Então, a anistia, ela vem para atender o interesse dessa parcela que quer que essas pessoas continuem fanatizadas para que eles continuem no poder, eles se perpetuem. Mas é um projeto que não tem digamos assim, ele não passa por todos os critérios que um Centrão, que é a grande maioria do Congresso, considera critérios bacanas, e além disso não tem aprovação de grande maioria do público brasileiro. Então a tendência é que mesmo com esse povo chorando, berrando, ficando puto, a coisa vá minguando, mas é óbvio que a gente tem que estar sempre atento. Sim. Nós estamos em Minas Gerais, né, Priscila? Você está na capital, eu estou
a 1h30 aqui na região metropolitana ainda, e eu estive lá no protesto, fiz questão de ir, me senti na obrigação até, porque faziam muitos anos que eu não ia num protesto. Estava sendo mobilizado mesmo que de última hora, começou na quinta-feira, na quarta-feira, que antecedia os protestos, mas foi de certa forma muito organizado para algo de última hora. E eu fui para Belo Horizonte e eu fiquei muito satisfeito com as pessoas. Eu cheguei cedo, vi que o movimento ainda estava pequeno ali, começou na praça ali, né, de BH, próximo ao terminal. Só que as pessoas foram chegando, então às 10 da manhã já tinha muita gente e 11 da manhã estava lotado. Um sol do caramba, e eu percebi que não tinha só pessoas de esquerda lá. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive, puxei assunto, elas não concordavam diretamente com tudo que estava ali. E tinha pessoas de centro, vamos dizer assim. Para elas, essa PEC era inadmissível. Então elas estavam lá para fazer volume também. E eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, com os protestos, com o que eles estavam falando no microfone, no alto-falante. E para algo que foi de última hora, pelo menos em Belo Horizonte, foi muito satisfatório ao meu ver. Você, como mineira, moradora de Belo Horizonte, como que você sentiu esse clima na sua cidade durante os protestos? Como que você acompanhou pós os protestos pela televisão? Como que foi a sua experiência nesse dia? Eu não fui porque eu tava muito cansada, tava no fim das minhas forças. Sim, e cansa mesmo, tá? Eu cansei pra caramba. Essas manifestações, eu já participei de muitos coletivos de mulheres, já participei de Marcha das Mulheres, o Grito dos Excluídos em 7 de setembro também. A gente sabe como funciona, do ponto de vista físico demanda muito. Sim. Pessoalmente eu tô num momento da minha vida muito caótico. Então eu acabei não conseguindo ir. Mas o que eu achei interessante é que, mesmo eu não estando lá, todas as pessoas que eu conheço da minha bolha estavam lá. Que legal. Todas. E eu entrava nos stories dos meus amigos e eu via todo mundo lá. Todo mundo filmando mais ou menos as mesmas coisas e tal. Pra mim foi um momento histórico, sim, daqueles que vale a pena viver, né? Ao contrário de alguns. Tipo, Covid, pelo amor de Deus, Deus me livre. Não. Chega disso. Então. Finalmente, momentos históricos que vale a pena viver. Mas eu também senti que houve um trabalho muito pedagógico dos ditos influencers de explicar para as pessoas, e não só os influencers, pessoas, atrizes, cantores, pessoas que a gente nem vê normalmente se manifestando politicamente, fazendo vídeos explicando de uma maneira muito pedagógica o que era a PEC e por que ela era prejudicial. E isso eu achei muito importante. Era algo que não tinha lado. Realmente não tinha lado pra defender isso daí. Era algo ruim pra todo mundo, né? Não porque, vamos combinar, eu cheguei a ver um vídeo muito interessante de um rapaz falando assim, suponhamos que você tá numa sala de aula, de repente um aluno levanta e aí ele quebra uma carteira. E aí você é o professor, você não pode penalizá-lo. Por quê? Porque você só pode fazer alguma coisa a respeito se todos os outros alunos votarem que você pode penalizá-lo. Aí você fica pensando, gente, é uma analogia ótima, porque essa é a coisa mais simples de você entender e não existe isso. E você percebe que as classes que são organizadas nesse sentido, como, por exemplo, polícia militar, médicos, você conseguir que um médico seja penalizado dentro do conselho de medicina é a coisa mais difícil que tem. Muito. O pessoal se protege. As categorias, elas tendem a se proteger. Imagine, então, uma categoria tão cheia de privilégios e de particularidades como membros do Legislativo Federal. Então, não tem como. Infelizmente, assim, quando esse dispositivo ele existia originalmente na Constituição, mas ele veio de um outro contexto, que era o contexto pós-ditadura militar. Então, naturalmente, quando se chegou nos anos 2000, isso foi derrubado. A gente chegou num nível absurdo de ter o Aécio, que eu odeio com todas as minhas forças por ser mineira, Sim. e no púlpito para falar que isso era uma excrescência. Do ponto de vista jornalístico, Priscila, você gostou da cobertura nas redes sobre os protestos? Você achou interessante? Achou que faltava mais? Ou foi um domingo realmente que a pauta era só isso? Então, eu particularmente ainda me incomodo um pouco
com o mito da isenção. Olha aí, é uma visão que eu não tenho, inclusive. Porque o que acontece? Quando você faz a faculdade de jornalismo, os professores eles falam assim, olha, porque o ideal é que você tente sempre dar voz aos dois lados, que você sempre tente ser o mais isento possível, tente não vender nenhuma ideia específica. Só que no dia a dia isso é uma bobagem. Ninguém é isento. Todo mundo tem um lado. Não existe isso. E para mim, o jornalista aplicar isso a um contexto em que um lado é uma pessoa comum e o outro lado é uma pessoa fascista fanatizada, isso não é dois lados. Sim. É tipo eu sentar para entrevistar Hitler, sabe? Não existe isso. Hitler não tem direito à voz. E vários caras por aí que a imprensa ainda continua entrevistando não tinham o que estar falando. Ou os podcasts no YouTube, que também faz parte da imprensa, é um veículo de comunicação, né? Por exemplo, o Monark está de volta ao Brasil. Você acha que uma hora ou outra ele não vai ser chamado pros podcasts? É tipo isso, entendeu? E vão chamar porque o valor de muitos produtos desses, infelizmente, é o clique. Alguns, inclusive, não se consideram comunicação, o que é uma bobagem. Eles acharem que o fato deles terem essa visibilidade não os coloca como eu não sou jornalista. Dane-se, você está no meio de comunicação. O que ele acha sobre isso não interessa. Ele é e pronto, entendeu? Sim, você é um comunicador. Se você está comunicando, você é um comunicador. Principalmente porque a gente teve, né, o julgamento do mérito do diploma pelo Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, inclusive, nos comparou a cozinheiros. Então, assim... eu não sou jornalista. Problemas, você é um comunicador. Então, assim, e aí eu, com esse, digamos assim, essa reserva que eu tenho, me entristece coberturas de imprensa do tipo, aconteceram protestos. Que, infelizmente, é o que a gente teve, assim, em grande sua maioria. Tipo, aconteceram protestos contra a PEC da blindagem. Acabou. Só deram essa notícia. Mas aí uma análise um pouco mais crítica, mais fundamentada, tipo assim, por quê? Nananã. Sabe? Tem muito veículo que ainda se furta de fazer. E, infelizmente, nisso, os Estados Unidos são melhores do que nós, porque os veículos lá, eles se posicionam muito claramente. Você não tem dúvida nenhuma lendo um colunista norte-americano assistindo um jornal sobre qual é o lado que eles escolheram. Claramente dá pra você ligar a TV e escolher o que você quer ouvir, porque você sabe que aquilo tá defendendo um lado. Diferente daqui, que às vezes um veículo que você segue há muito tempo, uma notícia que você tá esperando algo de uma cobertura maior, ele joga muito por cima e você fala, eu estou acompanhando há tanto tempo esse jornal e ele não cobriu direito, ou então ficou omisso, isento da informação, né? Pois e aí assim, vai ter gente falando assim, mas as pessoas não podem ficar em bolhas, piriri pororó. Sinto muito, estamos em 2025 e as pessoas estão conscientemente em redes sociais, em sites, em todos os veículos de comunicação, escolhendo as bolhas que elas querem ficar. No trabalho você não tem a sua bolha, sua panelinha, em qualquer ambiente você vai ter o seu grupo, cara. Então eu acho que não é nenhum pensamento inteligente de se falar, você escolhe bolha o tempo todo, cara. O tempo todo. E inclusive alguns veículos estão surgindo tendo essa perspectiva mais moderna, igual o ICL Notícias, por exemplo. Nasceu com o lado, né? Sim. E eu acho mais honesto, particularmente. E aí você vai falar assim, não, mas a cobertura deles é tendenciosa. Toda cobertura é tendenciosa. Não se iluda. Você não acha que o jornalista não tá ali recebendo do editor-chefe dele assim, mas essa parte aqui tá muito assim, vamos deixar ela assado. Tudo que o jornalista faz, ele passa por instâncias superiores. E a pessoa não quer perder o emprego. Se o cara que é pedreiro, a pessoa que é dona da obra, virar pra ele e fala assim, tu vai construir essa parede assim. E ele vira e fala assim, mas ela vai cair se eu construir assim. Se a pessoa virar e falar assim, mas vai construir assim porque a obra é minha e o dinheiro é meu. O pedreiro não vai construir? Claro que vai. O jornalista não vai fazer a mesma coisa? Claro.
Claro. Exatamente. Os artistas, eles estiveram muito presentes, principalmente no Rio de Janeiro, que parecia um Rock in Rio. Né? O line-up tava melhor do que o The Town. Tava muito grande. Em São Paulo também, os protestos lá estavam gigantescos. O discurso do Rashid, do Emicida, foram grandiosos, foram incríveis. E em Belo Horizonte, onde eu estive presente, eu senti muita falta de artistas grandes lá. Alguns não estavam no estado, ok, mas eu senti falta de alguns. Mas o que eu reparei é que tinha muito artistas mais velhos, de outras gerações. Eu senti muita falta de artistas jovens, cara. Que você vê uma hora ou outra postando algo, protestando no Instagram, nas redes sociais. Mas pessoalmente, naquele dia, eram muito importantes eles estarem lá. E quem estavam eram artistas de 70 anos. O que é lindo, é maravilhoso, mas na minha visão, eles nem precisavam estar lá. A gente sabe que eles são contras, mas eles fizeram questão de ir, foram, cantaram, falaram, mas os jovens não estavam. O que você pensa sobre isso, Priscila? Eu acho que isso é um reflexo da própria falta de renovação do nosso cenário musical aqui em Minas. Principalmente falando de Belo Horizonte, a gente já foi uma cidade mais rica de interesse nesse sentido, assim, mais rica de criar coisas novas. Né? Uhum. Claro que eu tô falando do ponto de vista de uma pessoa que gostaria de estar vendo mais movimentação e não vejo, mas é aquilo, eu vejo muita movimentação de parte do rap. Sim. Mas essas já são classes que já são naturalmente mais politizadas. Nasceu politizado, né? Porque a vida já politizou a pessoa, né? A realidade já politiza a pessoa. O que é triste que quem ouve não é. Mas pauta pra outro dia, mas enfim. Isso aí, inclusive... Eu vejo gente criticando esses artistas. Caramba, literalmente o que ele canta é sobre isso. E você tá ouvindo só a batida, o que é? Sacou? E tem também alguns artistas que às vezes se perdem um pouco, né? Tem isso também. Então, assim, eu acho que eu cheguei a ver que o pessoal do Pato Fu ia participar. Pois fiquei esperando e não apareceu. Eles não apareceram? Cara. A Takai, no caso, né? O Pato Fu em si, não. Acho que só a Fernanda Takai disse que ia. Mas, cara, foram artistas legais, cantaram e tal, mas eram artistas mais undergrounds, assim. Seria legal um mais famoso, sacou? Pelo menos um famoso pra movimentar, pra chegar numa rede social e falar, galera, estarei lá às 13 horas, sei lá, depois do almoço eu vou lá. Ou pelo menos falar, galera, não estou em Minas, mas fica aqui o meu apelo, vão às ruas. Mas nem um story sequer. Eu fiquei, assim, não fiquei chateado nem nada, porque, né, eu sou cascudo, mas eu fiquei meio desapontado, sabe? Porra, cara. Eu acho que isso é um próprio reflexo da nossa falta de renovação, né? A gente tá precisando de mais artistas pop jovens aqui. Em BH não temos tido tantos, assim. Mas assim, independente disso, independente deles, e inclusive teve críticas lá também, teve uma MC lá no trio elétrico, ela até falou, cadê os artistas mais conhecidos, cadê os artistas maiores, vocês estão fazendo o quê? Aí todo mundo gritou e tal, chamaram alguns lá, mas faz parte também, a gente também não tem como apontar uma arma na cabeça da pessoa pra pessoa ir lá, né? Ela que lida com a consciência dela, até porque não é sobre uma legalização do aborto que tem um lado, claramente, tem um lado religioso, tem muita gente que é contra, é sobre algo que blindaria os parlamentares. Aquele parlamentar que talvez era honesto, uma hora ele pode fazer uma merda e ele não vai ser julgado. Até aquele cara de esquerda que é super famosinho no seu estado, uma hora ele pode fazer merda, ele pode ser acusado de corrupção, ele não seria julgado. Então, pra mim, não faz o menor sentido as pessoas não conscientizar o povo sobre um protesto que é totalmente neutro. É totalmente neutro pra todo mundo, importante pra todo mundo, né, cara? Todo mundo, no fim das contas, pode ser impactado por isso, né? Acredito também porque o protesto era ligado também a contra a anistia, né? Talvez isso pesou um pouco. Não era só sobre a PEC, né? As pessoas emendaram pra anistia também contra os golpistas. Tinham muitas placas, inclusive eu também tinha uma placa falando sobre golpe. E também as pessoas emendaram pra escala 6x1, enfim. Então
acho que também o empresariado não queria se envolver com isso, ou artistas que eram ligados ao empresariado não queriam se envolver, porque também estavam falando de pautas contra o que eles acreditaram. Eu acho que pode ter relação com isso também, né? Mas aí é um pouco de ingenuidade de achar que as pessoas não vão aproveitar esse momento para protestarem contra outras pautas que também estão em voga, né? Com certeza. As pessoas protestaram contra a anistia porque era o momento de protestar contra a anistia. Porque é o momento de falar contra a escala 6x1. Até porque foram coisas votadas quase na mesma semana. A PEC foi votada, aí todo mundo reclamou, achou um absurdo, aí teve uma cortina de fumaça, na calada da noite votaram contra a anistia. E todo mundo, caramba, como assim? Infelizmente essas pautas noturnas são as mais pipinosas em geral. Mas enfim, voltando às coisas boas, mais de 40 mil pessoas em São Paulo, só na Avenida Paulista, mais de 40 mil pessoas. Só em Copacabana, 43 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas naquele horário em Belo Horizonte. Foram muitas pessoas em Salvador. Discursos muito bons. E, na sua opinião, você acha que esses protestos podem marcar uma espécie de ponto de virada? Você acha que pode virar uma moda? Qualquer coisa que o povo não gostar que está sendo votado pode virar algo mais recorrente daqui pra frente? Seria interessante. Eu confesso que eu, apesar de muita água ter rolado embaixo dessa ponte, tenho um certo trauma do que aconteceu em 2013, nas jornadas de junho. Sei bem. Foi um protesto que começou muito espontaneamente por conta da questão das passagens de ônibus e que foi totalmente cooptado. Foi algo até mais grandioso, né, do que o domingo, com né? certeza. E eu lembro de estar na rua participando desses protestos e de ver a coisa mudar um pouco de figura quando uma galera começou a falar assim, ai não, gente, sem partido, sem bandeiras de partido. E eu, como assim? Sabe? Então, eu fico muito feliz que essa manifestação foi uma manifestação muito clara, muito objetiva. Eu acho que as pessoas também estão aprendendo a se comunicar, não só para os parlamentares, para protestar, mas também para as redes. Elas estão mais focadas em fazer cartazes, em fazer vídeos, nem como que isso vai repercutir para além daquele momento do protesto, né? Eu acho que rolou uma curva de aprendizado positiva nisso aí, né? E eu acho que se houverem protestos nessa linha, nesse sentido, eu acho que tem tudo para ser muito positivo, até porque a gente está numa administração, não aqui em Minas Gerais, né, porque o Zema, pelo amor de Jesus, mas eu falo numa administração federal e ela é muito favorável a esse contexto, né? Então, eu acredito que se for algo organizado e pensado da mesma forma como foi esse, porque apesar de ter sido em cima da hora, foi muito organizado. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Você acha que o mérito foi mais em questão de repercussão e chamar pra rua? Foi mais um mérito jornalístico ou das redes sociais? Não, jornalístico nada. Não tem mais, não consegue mais pautar a opinião pública, né? Eu acho que, assim, essa é uma reflexão muito complexa. Daria pra ficar horas falando só sobre isso especificamente. Mas foi uma mobilização das redes sociais mesmo. Porque a gente agora escolhe sobre o que se informar, quando se informar e via quem se informar, né? E aí, isso tem uma questão que tem relação com terem pessoas que agora, infelizmente, estão fora do nosso alcance, né? Mas também tem relação com essa organização. Eu acho que a comunicação do governo melhorou muito, né? O governo federal, ele agora, alguma mudança interna aconteceu lá, que eles agora deram para fazer vídeos de gatinhos explicando as coisas, e aí você para pensar, nossa, mas que comunicação estúpida usar gatinhos para explicar o imposto de renda. Estúpida nada! Tem que ser assim, estúpida cara. nada! Você tem que usar a língua que as pessoas consomem, né? E as pessoas vão assistir um vídeo com gatinhos fofinhos falando sobre imposto de renda? Vão! Aí você olha os acessos, uma porrada de acessos, porque as pessoas gostam de gatinhos e querem se informar. Então, assim, nisso aí o jornalismo ainda tá pecando. Eles ainda não conseguiram encontrar. Aí eu tô falando dos veículos grandões, né?
A Globo, por exemplo, vou dar um exemplo que é um pouco fora disso que a gente tá falando, mas que eu acho que é perfeito para isso. Sim, ótimo. A Globo acabou de criar o GE-TV. E o que é o GE-TV? O GE-TV é a Globo no YouTube. Quantos anos a Globo ficou apanhando da Cazé TV e de outras produções feitas especificamente para público jovem e para o YouTube? Tem muita gente que ainda até hoje assiste novela nesses canais alternativos de YouTube que colocam a novela lá e depois a novela cai, porque a pessoa não quer ter Globoplay, a pessoa não quer assinar Globoplay, a pessoa quer ver a Odete no celular dela no metrô voltando do trabalho. Quer ver um corte, quer ver um trecho rápido também. E aí é o YouTube que atende essa demanda. E aí a Globo ficou anos apanhando. Aí surgiu a Cazé TV, o Cazé propôs algo completamente diferente, uma cobertura específica, jornalistas e jogadores dando opiniões no campo, fazendo uma coisa estilo mesa redonda, só que no campo, no gramado. E aí o que a Globo fez? Criou a GE-TV e copiou. Sim. Copiou porque eles são incapazes de, por conta própria, pensar em algo nesse sentido para o público jovem. Porque quem que é cabeça de emissora grande? Gente velha. Você não acha nenhum editor-chefe de jornal grande com menos de 50 anos. Homem hétero. Aí, sua comunicação tem que ser para jovens. Essas pessoas não sabem fazer comunicação para jovens. Comunicação para jovens tem que ser feita por jovens. E aí você entra na transmissão da GeTV, é assustador. Eles copiaram até a forma de fazer as legendas. A forma de falar com o público, as gírias também. Pegaram comunicadores jovens para seus apresentadores. O narrador fica o tempo todo falando assim: nós estamos na GeTV, deixa o seu like. É um negócio absurdo, absurdo. E eu fiquei pensando assim, gente, é aquela lógica, né? se não pode contra eles, copie-os, né? É, tem que fazer a mesma Porque coisa. é público e notório. Casimiro já falou várias vezes que a Globo tentou comprá-lo, ofereceu mundos e fundos e ele não quis ir. E aí, o que eles fizeram, então? Sem nenhuma dignidade, porque eles já estavam apanhando há muitos anos, eles falaram: foda-se, vamos copiar. E copiaram. E aí, o que a gente vê nesses veículos grandes é isso. Os caras não sabem se comunicar. E os caras não contratam gente nova para renovar. Então, assim, estão só mandando os medalhões embora, que são os medalhões que encarecem a folha de pagamento, né? E aí estão mantendo umas pessoas, assim, que não sabem muito bem o que estão fazendo. Aí você vê gente reclamando da forma como a novela é escrita, do tipo de produto que é exibido. E aí a alternativa que eles acham, em alguns casos, é copiar. Sim. E falando em repercussão rápida de redes sociais, eu acompanhei alguns perfis do Instagram, até na hora do protesto ali a gente parava um pouquinho ali pra beber uma água, ia pra embaixo de uma árvore pra ver como é que tava os comentários. E, cara, o que acontecia 3 minutos depois já tinha um vídeo nas redes sociais, era bizarro. Aí eu comecei a reparar em volta, tinha muita gente das produções das redes sociais filmando tudo, gente em cima do trio elétrico, filmando alguma coisa importante, quando subia algum boneco maior, a pessoa já filmava, e aquela mesma filmagem que eu presenciei já tava na rede social. Tem placa que a gente levantou, que eu fui ver, que perfis grandes tiraram a foto e a gente tava lá. Então foi muito instantâneo. Então pegou gente que tava em casa, gente que não pôde ir, muito rápido, muito mais do que um jornalismo, que só na segunda-feira fez uma matéria sobre. Fez uns highlights, né, sobre o que aconteceu, basicamente. Reflete a profissionalização, né, dessa cobertura feita em redes sociais e reflete também um posicionamento de imprensa, né, que é de tentar ficar em cima do muro, que é um posicionamento que pra mim já tá obsoleto, porque é impossível. Indo pros finalmente, eu acho que foi um momento crucial
Eu acho que ainda precisa melhorar bastante. As pessoas, algumas ali, saíram desse murinho e foram pras ruas porque afetaria todo mundo, independente ali do seu ideal, né? Até porque eu tive lá, vi os protestos, presenciei pessoas que eu conheço que estavam em outros estados que também estavam lá, falaram que foram gigantes. E alguns estados aconteceu muita violência. Em São Paulo teve merda ali, teve confusão com a polícia, na Bahia também teve. Em Minas não teve, foi bem pacífico, inclusive até a polícia ajudou, porque no trânsito ali tinha uma hora que a gente tinha que andar, eles fecharam pra gente passar, depois abriram pros carros passar. E eu vi muito conflito de motoboy mostrando o dedo pra gente, que a gente tava protestando, eles estavam buzinando e mostrando o dedo pra gente, e tinha motoboy fazendo joinha. Então tá muito dividido ainda, embora, mais uma vez, esse protesto foi algo muito neutro pra todo mundo. Mas eleições tá chegando, ano que vem vai pegar fogo, e eu acredito que ainda vai ter mais protestos por aí nesse mesmo estilo, porque ainda vai ter muita votação secreta contra tudo. Teve um deputado, inclusive de Minas, que estava tentando colocar a pauta de novo sobre isso, mesmo com isso vetado, tava lá enchendo o saco. Então eu acho que as pessoas ainda vão para as ruas novamente. Na sua visão, ano que vem, você acha que ainda vai pegar fogo sobre isso? Acha que ainda vai ter mais protestos? Qual que é a sua visão de futuro? Então, a maior dificuldade de fazer esse tipo de análise é a seguinte: as pessoas, o senso comum, acredita que eleição é um negócio que, assim, ao longo dos 4 anos vai se decidindo, as coisas vão acontecendo e tal. Só que quando a gente faz uma cobertura mais próxima, e aí eu acabo, por causa do meu trabalho, desde 2012 eu já acompanhei muitas coisas que aconteceram. E aí, eleição se decide, em geral, 1 mês, 2 meses, no máximo antes. Antes disso, é tudo especulação. Tudo. Eu não tenho essa visão que você tem, que interessante. Porque, principalmente agora que a gente tá numa época em que tem essa questão muito forte das redes sociais e tem pessoas que acompanham os seus parlamentares em redes sociais, compram aquelas narrativas dos parlamentares como sendo a narrativa verdadeira, porque o que acontece? Como a gente está em bolhas, muita gente não se preocupa em checar se aquilo que o parlamentar está falando é verdadeiro. Uhum. E, infelizmente, a gente está numa época que a gente precisa fazer essa checagem por nós mesmos se o tema nos é caro. Então, no fim das contas, tem muitas pessoas que compram essa narrativa para si. E isso também faz parte do jogo. Falar sobre como vai ser o ano que vem, uma coisa que eu tenho certeza é que não vai ser um ano tranquilo. Não vai ser um ano tranquilo. Do ponto de vista político, vai ser um ano de muita briga de narrativas, principalmente porque a gente vai ter uma renovação do Senado. Essa renovação já é prevista porque a gente vai votar, se eu não me engano, em 2 senadores. Uhum. Então, assim, cada estado tem, em média, 3 senadores. Eu acho que é isso mesmo. Então, pelo menos 2/3 dos seus representantes no Senado vão se renovar, né? Porque mesmo aqueles que estão pleiteando a reeleição podem não ser eleitos. E tem toda uma movimentação da extrema-direita de conquistar essas cadeiras, né? De se articular em torno disso, porque o mandato do senador é de 8 anos. Que loucura, né, E cara? as pessoas não pensam nisso. A eleição tem de 4 em 4 anos, mas o mandato de senador é 8 anos. E em 8 anos, um senador pode fazer muito estrago. As pessoas pensam muito nos cargos do executivo. Pensam em governador, pensam em presidente da república. Mas você precisa pensar em quem vai ser o seu deputado federal, em quem vai ser o seu deputado estadual e quem vai ser o seu senador. Porque, no fim das contas, se você fizer uma análise histórica, quem segura as marimbas para o bem e para o mal é o legislativo. Aqui em Minas, os deputados que são mais alinhados à esquerda têm tido um papel fundamental de segurar muitas iniciativas do Zema altamente destrutivas para a estrutura do Estado como um todo e que demandam a aprovação constitucional da Assembleia. É muito importante em quem você vota para o seu legislativo.
E o desafio da comunicação também vai ser bem grande, né, cara? Ah, com certeza. Por causa dessa questão de que agora você não tem um lugar ao qual você recorre para ser a sua fonte de notícias. Você tem vários lugares e você pode escolher aquele que te convém mais. E isso é uma realidade. Não tem como você mudar isso. Isso está posto. A questão é, a partir do momento que isso está posto, o que a gente pode fazer a respeito disso, né? E é aí esse pós que os veículos de imprensa ainda estão correndo atrás. Gostaram do episódio? Então compartilhe nas redes sociais, mandem mensagens no Instagram do Confábulas e se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, considere fazer uma doação via Pix de qualquer valor no nosso e-mail podconfabulas@gmail.com. Até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!